Oi pessoal, esse vídeo aqui é complementar àquele que eu tratei do procedimento de jurisdição voluntária das ações de separação, divórcio e extinção de união estável consensuais. São alguns detalhezinhos que escaparam no vídeo anterior e eu gostaria de deixar claro aqui para que depois vocês não me acusem de omissão. Bem, pessoal, é o seguinte, em relação à intervenção do MP nessas ações especiais de jurisdição voluntária que envolvem divórcio, separação e extinção de união estável consensuais. O MP só vai intervir quando existirem incapazes interessados na ação, quando o casal que está se divorciando, separando ou extinguindo a união estável possui prole composta por incapazes, seja por idade, seja por doença, e ou nascituros. De repente, a mulher está grávida à época da separação, do divórcio, da extinção da união estável. A petição inicial nessas ações, especialmente na ação de separação e na ação de divórcio consensuais, deverá vir acompanhada da certidão de casamento, de uma cópia da certidão de casamento e, havendo prole, cópia da certidão de nascimento dos filhos. Evidentemente que na solução de união estável não haverá certidão de casamento, mas se houver uma escritura pública de união estável, ela poderá também acompanhar a petição inicial em formato de cópia, evidentemente. Outra coisa importante a respeito dos bens, nós vimos que é possível que a partilha dos bens fique para um momento posterior, caso o casal que está se divorciando, separando ou dissolvendo a união estável ainda não tenha chegado a um denominador comum quanto à divisão do patrimônio que conquistaram juntos. De qualquer modo, é preciso que a inicial do pedido de separação, divórcio ou extinção de união estável consensuais venha acompanhada da relação de bens do casal. Todos os bens precisam estar descritos na inicial, ainda que o casal opte por fazer a partilha no momento posterior. E junto com a descrição dos bens, também deve-se anexar documentos a eles relativos. No caso de bens imóveis, certidões, as respectivas certidões imobiliárias. No caso de bens móveis, qualquer documento que prove a sua existência e a sua propriedade. Ok? Ainda em relação aos bens, caso os cônjuges ou companheiros que estão se separando, divorciando ou extinguindo a união estável resolvam partilhar os bens na própria ação de jurisdição voluntária, se porventura outros bens ocultados propositalmente por um deles for descoberto pelo outro, nada impede que aquele que se julgou prejudicado porque um dos cônjuges escondeu um determinado bem adquirido na constância do casamento ou da união estável do outro, poderá, numa ação futura, requerer a partilha desse bem em função do regime de bens vigente no casamento ou na união estável. Ok? Então, uma espécie de sobrepartilha de bens, pós dissolução da união estável, do casamento ou da sociedade conjugal pela via consensual. Ok? Bem, e por fim, em relação à homologação do requerimento de separação, divórcio ou extinção da união estável consensuais, é possível o juiz recusar a homologação? Sim, embora isso seja muito raro ocorrer. Sempre que o juiz verificar que
o acordo de separação acabar deixando uma das partes numa situação de extrema desvantagem em relação à outra, sempre que ele verificar que o acordo não preserva suficientemente os interesses de um dos cônjuges ou companheiros, ou mesmo da prole de ambos, poderá recusar, sim, a homologação do pedido de separação, divórcio ou extinção da união estável consensuais. Ok? Nesse caso, se os interessados não ficarem satisfeitos com essa decisão de recusa da homologação, poderão interpor apelação contra a sentença que indeferir, né, a homologação do pedido. Tá? E uma última coisinha, que essa também é importante. A partilha dos bens pode, eventualmente, não seguir à risca aquilo que determina o regime de bens escolhido pelos cônjuges ou companheiros por ocasião da celebração do casamento ou do início da união estável. Vamos imaginar que os cônjuges tenham se casado pelo regime da comunhão parcial de bens. Tudo aquilo que adquirirem posteriormente ao casamento deve ser repartido em partes iguais entre ambos. Mas, por ocasião da dissolução do vínculo, a fim de conseguir um entendimento melhor com a esposa, o marido de repente resolve abrir mão de parte do patrimônio a fim de conseguir que o acordo saia com mais facilidade. Não há nenhum impeditivo para que isso aconteça. Não há nenhuma restrição a que isso aconteça. O juiz só deve ficar atento se essa disposição, se essa renúncia em favor do outro cônjuge não vai acabar deixando aquele que está renunciando numa situação de flagrante hipossuficiência, não vai prejudicá-lo em excesso, né? Mas o que acontece muitas vezes é que um dos cônjuges tem uma situação profissional melhor que o outro, ou tem outras fontes de rendimento e acaba de repente abrindo tudo, renunciando toda a sua parte na ameação em favor da esposa ou do marido da outra parte, ou mesmo em favor dos filhos. Não há nenhum problema nisso, desde que se tenha certeza que existe uma outra fonte de recursos para esse que está renunciando, abdicando da sua parte na integralidade ou parcialmente. Ok? Era isso que eu tinha a complementar com vocês. Um abraço.